Olá pessoal, a gente agora vai fazer uma revisãozinha sobre esse conteúdo de hibridação que foi visto nessas 3 últimas aulas do SAI do início do livro 2. Então, para quem não viu os vídeos ainda, vão lá ver antes de ver esse vídeo, que isso aqui é uma revisão dos vídeos do SAI que foi lançado essa semana, certo? Então, hibridização ou hibridação é a mesma coisa, certo? Então, a gente vai ver aqui o que é de fato se caracteriza para a gente ter que estudar em sala de aula. Então, para saber isso aqui, é importante primeiro a gente saber a distribuição eletrônica, que todo mundo sabe, sem nenhum problema na sala de aula. Então, para a gente dar início a essa revisão, eu vou começar já um pouco adiantado, já para falar sobre a hibridação de um elemento que é o elemento do carbono, certo? A introdução desse conteúdo o professor já deu, então para não ficar um vídeo longo novamente, então a gente já vai entrar na característica do que é hibridação e por que é importante para a gente saber mais na frente as ligações químicas. Então, o carbono ele tem número atômico igual a 6, então para isso eu vou precisar fazer a distribuição a distribuição eletrônica desse átomo. Então, a distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p2, não é isso? 2 com 2, 4 com 2, 6. Então a gente tem número atômico igual a 6, apresenta 6 elétrons, a gente tem aqui a distribuição eletrônica. Então, para isso eu vou precisar colocar esses elétrons em seus devidos orbitais. Vocês lembram, lá em números quânticos, o subnível S, ele comporta quantos elétrons? Ele vai comportar 2 elétrons. Então, 2 elétrons, vocês lembram, só fica em uma caixinha. Então, eu vou colocar aqui uma caixinha, que é o que a gente chama de orbital. E ele vai ter, no máximo, 2 elétrons, que são os elétrons que estão aqui dentro. Então, aqui eu vou ter 1, 2, que é referente a esses elétrons aqui, certo? O S aqui também da mesma forma que esse, o S só cabe 2 elétrons, então também vai ter só uma caixinha, que é um orbital, e tem 2 elétrons, então a gente tem 2 elétrons aqui emparelhados, que é o máximo que a gente pode conseguir. Já no orbital, no subnível P, a gente tem quantos elétrons que pode comportar aí esse orbital nessa distribuição eletrônica. A gente sabe que o P, ele comporta até 6 elétrons, certo? Então, se são 6 elétrons, eu vou ter quantos quadradinhos? Vou ter 3 quadrados. 3 quadrados, porque cada um comporta até 2. Então, se é 6, então aqui eu teria 2, 4, 6. Só que aqui a gente tem quantos? Só 2. Então, o que eu vou fazer? Emparelhar. Ou melhor, colocar um elétron aqui. E eu não venho aqui e coloco outro não, certo? A gente tem que colocar primeiro elétrons em cada um dos orbitais para poder depois emparelhar. Como a gente só tem 2, vai ficar dessa forma aqui. Estão lembrados, não é isso? Então, aqui a gente tem a distribuição eletrônica do carbono. Só que quando eu vou fazer ligações químicas mais na frente, eu preciso fazer ligações químicas com orbitais que têm elétron. Só que aqui, ó, a gente tem um eletrovago. Então, para isso que surge a hibridação. Surge não, né? Sempre existiu, a gente só veio descobrir o que seria a hibridação e por que ela é importante. Então, hibridação, o nome deve lembrar, é uma coisa híbrida, uma coisa que se junta, certo? Então, vocês lembram aqui, ó, a gente tem a orbital S, certo? A orbital S também, e aqui a orbital P. Esse orbital P, ele tem P1, P2, P3, ou a gente pode caracterizar como os orbitais em uma escala 3D. Então, aqui a gente teria Px, Py e Pz. Porque os orbitais, eles são em átomos reais e, na realidade, o átomo ele é 3D, certo? Mas não vamos complicar isso aqui, então eu vou tirar o x, o y e o y e o z, mas vocês sabendo que isso aqui é caracterizando um átomo 3D, certo? Então aqui eu tenho orbital S, orbital S e orbital P. Se eu, por acaso, juntar esses dois orbitais aqui, eu ficaria com isso aqui, não é isso? 1, 2, 3, 4, certo? Eu iria juntar esse orbital com esse aqui. E iria colocar esse elétron aqui, certo? Esse elétron aqui, ele viria para cá. Então, eu ficaria com um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Então, todos os orbitais têm pelo menos um elétron. Aqui eu teria um orbital híbrido, certo? Esse daqui, que ele se caracteriza como um S e 3P. P, P e P. Resultando em um orbital híbrido S, P3, certo? S, P3. S, porque aqui vem desse orbital, e P3, porque a gente tem 3 P's, com orbitais semi-preenchidos.
Então isso aqui se caracteriza como um tipo de ligação química que a gente vai entender mais na frente. Que a gente tem aqui, por exemplo, o carbono, ele faz 4 ligações, certo? Isso caracteriza ele como sendo um átomo tetraédrico, ou melhor, tetravalente. Então, a gente tem que o átomo ele faz 4 ligações. Então, ligações eu vou caracterizar com uma setinha, certo? Setinha não, com um traço. Então, ele pode fazer uma ligação para cá, uma ligação para cá, uma ligação para cá e uma ligação para cá. Então, aqui a gente tem 4 ligações, considerando que aqui a gente teria um orbital, outro orbital, outro orbital e outro orbital. Aqui a gente tem, cada um desses aqui, um elétron, que precisa ser emparelhado. Então, imagine, cada quadradinho disso aqui é um tracinho desse, certo? Eu vou precisar que entre novos elétrons aqui para ele ficar estável. Então, esses elétrons vão vir de onde? De fora. Por exemplo, eu posso pegar o elétron de um hidrogênio. Então, se um hidrogênio vier para cá, esse hidrogênio aqui, o elétron que ele tem aqui, ele vai compartilhar com isso aqui, aí eu iria completar esse daqui, certo? Por exemplo, vocês lembram, já ouviram falar da molécula do metano? A molécula do metano é esse aqui, CH4. Por que CH4? Porque eu tenho C aqui, e em cada uma dessas extremidades aqui eu coloquei um H. Então, se eu colocasse um H em cada uma dessas extremidades, eu iria completar todos os orbitais, porque iria entrar mais um elétron em cada um desses orbitais, certo? Então, aqui a gente completaria e ficaria com a molécula estável. Só que a gente tem mais de uma possibilidade. Então, eu vou apagar isso aqui e só deixar que vocês entendam mais ou menos como é que a gente vai ver ligação química mais na frente e por que estudar a hibridação é importante. Porque a gente tem mais de um tipo de ligação que é formada a partir da hibridação. Então, para isso aqui se formar, a gente teria que ter juntado esses dois aqui e todos os elétrons teriam se comportado dessa forma, certo? Mas alguns não se comportam. Por exemplo, esses aqui, eles vieram para cá, de fato. Esse aqui ficou vazio. E esse aqui também. Então, esse daqui, esses 4 orbitais aqui, eles criaram um novo orbital, que é esse aqui, o orbital híbrido, e os elétrons vieram todos eles para cá, certo? Mas às vezes, alguns elétrons não querem ficar nesse local. Então, às vezes, um que era para estar aqui, ele pode vir para cá, certo? Então, ele deixa esse aqui semi-preenchido e esse dessa forma. Então, isso aqui vai se caracterizar como um novo tipo de ligação, que a gente pode ter, por exemplo, C1, 2, 3. A gente tem que, no lugar de eu ter uma ligação aqui, que a gente pode chamar isso aqui de ligações simples, a gente teria 1, 2, 3, 4 ligações simples, agora a gente vai ter 2 ligações simples e uma ligação dupla. Por que ligação dupla? Porque uma dessas aqui é uma ligação mais fraca, que é chamada ligação π. Então aqui a gente teria ligação sigma, 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 e aqui a gente teria uma ligação π. Ligação π é uma ligação fraca, uma ligação que ela está em um orbital que não é tão forte, como é o caso desse aqui, certo? Então, esse orbital aqui, ele não é tão forte como esse daqui. Então aqui eu vou caracterizar ele como um novo tipo de ligação. No caso, aqui eu poderia, por exemplo, colocar hidrogênio aqui, e aqui eu colocar, por exemplo, um oxigênio, certo? O oxigênio faz 2 ligações, então a gente tem aí um tipo novo de ligação. Então, isso aí são as formas de a gente fazer as ligações químicas do carbono a partir de hibridação. A gente tem até 4 possibilidades para o carbono, que é essa que a gente viu, essa outra que a gente viu também, eu só coloquei ela de forma diferente. A gente tem essa daqui e a gente tem essa daqui, que a gente vai ver melhor lá no próximo capítulo. Então, essa questão de hibridação do carbono é essencial a gente ter visto primeiro ele, para a gente entender a questão de como é que ocorrem as ligações químicas. Então, a gente viu primeiro do carbono, para depois ver os exemplos que parecem ser mais simples, mas ali a gente já está entrando em ligação química. Porque, por exemplo, se eu pegar aqui o cloro e o hidrogênio. Cloro e hidrogênio formam uma molécula que é chamada de HCl, certo? HCl é a molécula do ácido clorídrico ou ácido muriático, certo? Vocês conhecem muito bem. Então, aqui nessa molécula, a gente vai ter uma característica que unem elas a partir de sobreposição de orbitais. Como assim sobreposição de orbitais?
Se eu fizer a distribuição eletrônica para cada um desses elementos aqui, a gente tem que o cloro ele tem 17 elétrons, ou melhor, 17 é o número atômico, consequentemente ele tem 17 elétrons, e o hidrogênio tem só um, certo? Então, se eu fizer a distribuição eletrônica para 17, eu vou ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, não é isso? Isso. E no hidrogênio a gente tem um S1, ok? Então, se eu colocar o último orbital, ou melhor, a última distribuição eletrônica em seus devidos orbitais, a gente vai ver uma coisa bem interessante. A gente tem aqui o orbital P, ele comporta quantos elétrons? 6. Então, se ele comporta 6 elétrons, ele tem quantos quadradinhos? Ele vai ter 3 quadradinhos. Então, se eu pegar aqui 3 quadradinhos e colocar os 6 elétrons, como é que vai ficar? Vou sempre preencher os para cima e depois os para baixo, certo? Vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Faltou um aqui, certo? Mas eu vou primeiro ver como é que fica o do hidrogênio. O hidrogênio a gente tem S. Então, o S comporta só 2 elétrons, então ele tem um quadradinho só. Então, aqui a gente tem um quadradinho com um elétron. Veja que coincidência. A gente tem aqui um átomo na última camada, faltando um elétron. E aqui também a gente está faltando um elétron para ele ficar completo, ficar com o orbital preenchido. Então, o que acontece? A gente pode pegar esse orbital aqui com esse elétron e esse orbital aqui com esse elétron e sobrepor eles. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui. Eu vou colocar esse aqui de uma cor e esse de outra, certo? Então, eu vou colocar aqui esse aqui de preto. E esse aqui de azul, só que eu vou colocar ele sobreposto. Então eu vou colocar esse daqui aqui dentro, certo? E esse elétron aqui, já que eu não posso 2 elétrons para cima, eu coloco ele para baixo. Então perceba que agora eu tenho uma coisa chamada orbital molecular, que a gente vai ver mais na frente. Então aqui a gente está com o orbital totalmente preenchido, então a gente tem uma ligação química formada, a gente tem uma molécula estável. Só que isso aqui é tão feio da gente ver e entender. É aí que a gente entra na parte mais bonita, a parte mais estética da química que a gente vai pegar. O cloro e o hidrogênio, eles precisaram sobrepor seus orbitais para fazer uma ligação química, então a gente só faz identificar dessa forma aqui, certo? Então eu tenho aqui o cloro, ele fez uma ligação com o hidrogênio, formando o HCl, certo? Então aqui a gente já tem uma característica de ligação química a partir de sobreposição de orbitais semi-preenchidos, certo? Deu para entender? Aqui a gente tem um orbital atômico, aqui a gente tem um orbital atômico, juntou os dois, formou um orbital molecular, sobreposição de orbitais, formação de ligação química, certo? Então, basicamente, hibridação, completando aqui a definição para vocês entenderem como é que funcionam as ligações químicas mais na frente, dessa forma, certo? Dúvidas podem deixar aqui nos comentários do próprio YouTube, ou então tirar as dúvidas lá no grupo do WhatsApp, e respondam as atividades do praticando e provavelmente vocês assistiram já o vídeo, então fizeram a resolução das atividades junto com o professor, certo? Então, mais uma vez, qualquer dúvida, podem falar comigo, ou aqui no YouTube, ou lá no grupo do WhatsApp.